É tranquilo. Sei. Nem dormi direito de ontem para hoje pensando nisso. Que isso, não precisava disso, Everaldo. A gente é muito tranquilo aqui na Central, a gente quase não pega... Não, vocês eu sei, eu tô falando da rede social, do amiguinho que tá assistindo a gente aqui. Sim. Já tá lá com o dedinho nervoso, tuitando com o fígado, entendeu? Seu imbecil, você não sabe o que você tá falando. Preparando print para jogar no Twitter, né? Exatamente, entendeu? Bom, temos aí 5 quadradinhos. MVP, né? Autoexplicativo. Joga é aquele cara que não é MVP, mas jogou muito na temporada. Atitude de centavos, essa daí também vem do Big Brother Brasil, né? Uhum. Atitude de centavos é quem teve uma atitude lamentável durante a temporada, não agregou muito. Aí tem o planta, né? Que é quem sumiu, também vem do Big Brother, né? Aquela pessoa que estava ali, mas não fez muita diferença. E antes planta do que isso, que o planta pelo menos não atrapalha o time, mas tem aqueles que... Eu sei, aliás, que eu vou ouvir na rede social, eu já tenho o nome, vou ouvir bastante, viu, Evê? Então, assim, só queria dizer uma coisa. O Marcelinho e eu, a gente não sabe o palpite um do outro, a gente não combinou nada, a gente nem perguntou assim. Eu não sei o que o Marcelinho vai colocar, ele não sabe o que eu vou colocar. O meu antes planta do que isso também, acho que eu vou levar umas porradas aqui, mas enfim, só queria fazer um parênteses. Você que está nos vendo, siga a Lara Group, tá aqui a arrobinha dela, siga a Lara Group. Porque Lara Group falando sobre Big Brother, entendeu? São stories de milhões. É só isso que eu queria dizer. Pronto. Story de milhões. Muito obrigada pela propaganda, Everaldo. Muito obrigada. Me sigam. Me chama de Everaldo é só quem tá bravo comigo, pelo amor de Deus. EV. Obrigado. Desculpa. Não, o erro não vai se repetir. Depois de você falar para as pessoas me seguirem, eu ainda te chamar de Everaldo, né? Muita grosseria da minha parte. Me desculpa. Mas vamos lá. Jokic foi o MVP da temporada regular passada. Continua sendo favorito esse ano ou muda? Quem que vai primeiro? Alguém quer levantar a mãozinha? Fazer igual o Tadeu no Big Brother. Alguém se habilita? Eu vou de Jokic. Eu acho que o que ele jogou esse ano ele é o único jogador na história da NBA que conseguiu as marcas que ele conseguiu, mais de 2.000 pontos, mais de 1.000 rebotes, mais de 500 assistências. E não é só pelos números, eu acho que os números eles servem para nos ajudar, né, a fazer uma narrativa para defender o MVP do cara. Ficou muito disputado, sim, entre ele, para mim, né, na minha opinião. Pessoal da casa aí, que me perdoe. Ele, Embiid e Giannis mais uma vez. E o meu voto vai para o Jokic, porque não só ele teve essa performance toda, como ele teve essa performance sem os seus principais aliados, já que a gente está falando de jogo, de Big Brother, ele estava sem o Jamal Murray, a temporada inteira sem o Jamal Murray, e sem o Michael Porter Jr., que são dois jogadores que, estando com ele, dividem muito a atenção da defesa. Então, o que esse cara tem jogado é impressionante, levou o Denver direto para o playoff, e contra o Golden State vai dar o que falar, porque na temporada regular foi 3-1 para o Denver contra o Golden State. Então, meu voto é Jokic. Aqui, nesse item específico, vai ser um jogo da concórdia e não da discórdia, porque o Marcelinho disse exatamente o que eu penso. Eu lamento que a gente tenha só tenha um prêmio de MVP, né? Porque o que o Giannis Antetokounmpo e o Joel Embiid jogaram na temporada foi sensacional. O Embiid carregou o Philadelphia nas costas aí, a arca do Embiid sem o Ben Simmons. Então, assim, espetacular. O Antetokounmpo jogou muitos minutos de pivô nessa temporada, né? Ele que muitas vezes tem a função quase de um ala armador, mas a gente viu muitas vezes o Antetokounmpo quebrando galho, né? Imagina quebra-galho, um gasgagato como pivô, assim, com atuações espetaculares. E o Jokic, 19 triplos duplos na temporada, fazendo de tudo, sendo realmente a grande referência do time. Não seria nenhum absurdo se fosse para o Embiid, não seria nenhum absurdo se fosse para o Antetokounmpo, não existisse o Jokic jogando o que jogou na temporada. Então eu acho que ele vai conquistar o bicampeonato. E a última semana dele na temporada regular, ele falou assim, Brasil não, United States, eu quero esse bicampeonato. Jogou demais na reta final, na última semana aí, para tirar a dúvida que alguém tivesse de que ele vai ganhar o prêmio de MVP. Para mim vai dar Jokic também. Bom, MVP só podemos mas temos o Joga e Joga, que aí tá... Não é MVP, mas jogou muito na temporada.
Marcelinho vai primeiro de novo? Não, agora é ver primeiro, né? Tá bom. Então, beleza. Voto aberto na casa, vai ver. O meu joga e joga é para um cara que é, assim, espetacular de ver jogar, todo mundo gosta. Você tá zapeando e passa por um jogo em que ele está, você para ver, porque você sabe que alguma coisa especial pode acontecer. Eu vou de Trae Young, porque apesar dele não ser o cestinha da temporada, e apesar dele não ser o líder em assistências na temporada, ele teve mais pontos do que o cestinha, e ele teve mais assistências do que o líder em assistências. Como assim, Brasil? É o seguinte, eu vou ter que recorrer a números aqui, eu tenho que colar, porque os números eu não sei de cabeça. Tá? O cestinha da temporada foi o Joel Embiid. Só que você vê o cestinha da temporada pela média de pontos por jogo, pelas partidas que o cara disputou. O Joel Embiid fez 68 jogos. O Trae Young fez 76. Em pontos totais, o Trae Young fez mais pontos do que o Joel Embiid. O Joel Embiid, em pontos totais, foi só o terceiro, ficou atrás também do DeMar DeRozan. Mas pela média, que é o que conta, aí o Embiid tá como cestinha. E em assistências, o Trae Young teve mais assistências totais do que o Chris Paul, que foi o líder em assistências por média. Então, assim, a gente viu o mesmo cara na mesma temporada ter o maior número de pontos totais, mais pontos que todo mundo, e mais assistência do que todo mundo. É o MVP? Não é o MVP. Mas para esse encaixe aqui no joga e joga, eu acho que cabe muito bem. Trae Young é meu voto. E aí, Marcelinho? Muito bom. Vamos ter discórdia agora? Vamos ter uma discórdia, mas é uma discórdia boa, porque eu ficaria com o voto dele também, não teria nenhum atrito na casa, a gente ia ficar de boa. Esse jogo da discórdia aqui é do bem. Quando você começou a falar, eu falei, é o mesmo voto que o meu. Ele falou, um jogador espetacular, um jogador que quando tem jogo do time dele, todo mundo para ver, porque vai sair uma jogada incrível. O cara está cotado para ser o jogador que mais evoluiu da temporada passada para essa. Eu já sei quem é. Então. Já foi Hulk da temporada, há 2 temporadas atrás. Então, o meu voto é o Ja Morant. Ele, com aquele tamanho dele, o armador que é o primeiro armador na história da NBA a liderar pontos no garrafão. Então, é aquele jogador baixo, abusado, que vai para dentro, que não tem medo dos grandes. E leva o Memphis, não só ele leva o Memphis, né? Porque o Memphis também ganha sem ele. Essa é uma força da equipe, mas ele é o grande líder do time, né? E leva o Memphis à segunda melhor campanha da liga. Então, meu voto é no Ja Morant, mas o Trae Young também, né, Evir? Você falou de liderar em ponto e assistência, ele fez isso no Universitário alguns anos atrás e agora faz isso na NBA. Então, são 2 caras incríveis. Mas eu vou ficar com o meu aqui, eu prefiro o Ja Morant. Boa. Vou aproveitar para chamar o chat também para participar. Tem gente dando voto aqui, né? Aquele momento polêmico, que aí o chat vai começar, discordo. Eu voto X, Y, mas galera que está aí assistindo, se quiser participar também no chat, falar se concorda, se discorda, o argumento, réplica, tréplica, fiquem à vontade. Porque agora nem só de coisas boas vive esse joguinho. Então vamos para atitudes de centavos. E aí o bicho pega. Eu começo? Então, atitude de centavos. Por que eu tomei a decisão de escolher esse jogador? Eu analiso muito a NBA, eu estou comentando a NBA, esse é o meu 4º ano, e antes disso eu já comentava, só que não era na televisão, era em casa, no sofá, com meus amigos, a minha família, meus filhos. E eu gosto de analisar sempre a atitude dos jogadores dentro da quadra. Como ele é, a postura dele, se ele faz o time dele ser melhor, se ele é um cara que, de repente, você percebe que o time não, sabe, tem algum tipo de dificuldade de chegar nele, ele não é um grande líder. Então, esse cara está se mostrando para mim um jogador com atitudes que não são coerentes para um jogador campeão, líder de uma equipe campeã. O meu voto vai para o Harden, porque ele sai do Houston numa situação muito delicada, onde ele tinha uma carreira toda consolidada no Houston. Ele não consegue ser o líder do time, levar o time a voos mais altos, a jogar uma final de NBA, por exemplo, apesar de ser um excepcional jogador, super talentoso. E ele fala, cara, daqui não vai dar, já ficou claro que a gente não vai ganhar. O jeito que ele saiu foi ruim, ele vai para o Brooklyn. Ele chega no Brooklyn feliz da vida, em pouco tempo ele já cria a mesma situação que ele estava no Houston e ele já se coloca nessa situação de sair de novo. Essa, para mim, é uma atitude de centavos. Eu acho que um jogador que tem essa qualidade que ele tem, se ele tivesse a liderança que alguns grandes jogadores têm,
talvez ele estivesse no Brooklyn até hoje e fizesse o Brooklyn melhor, mais candidato ao título do que é hoje. Então, ele acaba saindo, vai para o Philadelphia, a troca acaba acontecendo com o Ben Simmons. No final das contas, foi bom para todo mundo, porque ele queria sair, o Ben Simmons também já não jogava lá no Philadelphia, então, mas a atitude dele, para mim, é uma atitude de centavos nesse sentido. Esperava essa, Vê? Eu estava considerando, sabe? Que eu estava considerando ali na hora que eu comecei a pensar, falei, putz, será que é isso? Será que não? Podia ser. Aí a gente tinha a maneira como o Ben Simmons também costurou a saída dele de Filadélfia e tal, mas a minha atitude de centavos, posso emendar aqui já? Pode. É que eu estou esperando o Harden aqui aparecer na atitude de centavos, aqui não apareceu. Aperta o botão aí, Lara, cadê? Aí. Pronto. Aí, então. A minha atitude de centavos é do Kyrie Irving, porque primeiro que no aspecto humano aí, da história de ser contra a vacina, o que, assim, está muito claro a importância que a vacina tem para que a gente esteja nesse estágio de reta final da pandemia, e um cara do tamanho dele se posicionando do jeito que se posicionou, gera uma situação realmente não ajuda. Agora, independentemente disso, também quero falar sobre o impacto da decisão dele para o time, porque se o Kyrie Irving não tivesse ficado de fora de 75% dos jogos do Brooklyn Nets, nós estaríamos aqui falando do Brooklyn, mesmo com o Kevin Durant machucando, a gente estaria aqui falando do Brooklyn brigando no top 2, top 3 da Conferência Leste. Com certeza. Entendeu? Então, isso impactou demais o time. Claro, a temporada foi turbulenta também por causa do James Harden, mas muito dessa turbulência poderia ter sido diminuída ou amenizada se o Kyrie Irving não tivesse tido a atitude que teve. Então, eu acho que pelo impacto que causou no Brooklyn Nets e pela maneira como repercutiu negativamente, fica como uma atitude de centavos para mim. Então, temos aí as atitudes de centavos. Essa questão da vacina, eu tive uma grande decepção também, não na NBA, mas na NFL, porque o Rodgers também foi triste. Você é torcedora dos Packers, Lara, como eu? Não, eu sou torcedora do Carolina Panthers. Então, e eu que sou torcedor dos Packers, que uma das maiores narrações da minha carreira é que ele joga pro alto e reza do Rodgers. O que eu faço com aquilo? Não respondam. Agora, EV e Lara, isso ainda vai repercutir na liga, porque, embora o EV tenha falado, e realmente está acontecendo, né? A gente está tendo uma situação melhor hoje perante a pandemia, então as medidas estão sendo mais tranquilas com relação à restrição, só que Toronto, por exemplo, você não joga se você não for vacinado. E Toronto vai pegar Filadélfia, o Matisse Thybulle não é vacinado. Então ele não vai poder jogar os jogos em Toronto. Então ainda tem jogador que cisma com essa situação, então vai repercutir muito ainda. Em cima disso, eu queria só deixar registrado aqui, para não dizer que é só porrada no Kyrie Irving, deixar registrado uma inconsistência do próprio Brooklyn. Por quê? O Kyrie Irving não podia jogar, ainda não pode, jogar os jogos em Nova York, mas atleta visitante não vacinado era permitido jogar. Né? Cara de outro time que vinha jogar com o Brooklyn em Nova York e não tinha tomado vacina, o cara jogava. Então, assim, foi uma coisa inconsistente também. Só queria deixar isso registrado também. Bom, então vamos para o planta. Planta da temporada. E peraí que eu fiz um power ranking de plantas aqui para ver quem eu também. Tem tantos assim. É muita gente. Então, tem um jardim aqui, ó. É um horto florestal. Então, deixa eu só achar aqui o meu, porque é o seguinte. O meu é o Zion Williamson. E aí eu queria explicar, porque assim, no final das contas, o conceito de planta é aquele que, putz, sério que o cara tá aí, né? E a maneira como... O Zion Williamson tá machucado, né? Então, a gente tem que amenizar isso aí. Só que a maneira como a contusão do Zion Williamson, a situação do Zion Williamson tá sendo acompanhada, ela é bem pouco transparente. E isso me incomoda. Porque o Zion Williamson disse, antes da temporada começar, ele estaria pronto para a temporada começar. Aí...
poucas notícias, pouca informação, pouca transparência a respeito da situação dele. A verdade é que hoje a gente não sabe qual é a situação do Zion Williamson, se ele vai voltar, se ele vai ter condição de voltar bem, se ele vai voltar perto do que ele já entregou uma época. Então, é muito estranho ver como as coisas estão acontecendo aí no Zion Williamson, por isso que eu coloco ele como planta, porque no final das contas, a gente não está falando dele, né, porque ele tem uma contusão no pé direito, mas o contexto de tudo, de dizer que ia estar pronto para a temporada e não está, o CJ McCollum chegou e o Zion não se manifestou, quer dizer, não sabe, a imprensa de New Orleans fala que ele é um cara que ele não veste a camisa dos Pelicans. Então, esse é o tipo de coisa que me incomoda, porque assim, ele é planta porque ninguém está falando dele porque ele está machucado, mas parece que ele não se importa com isso, sabe? Existem jeitos e jeitos de você gerenciar uma situação como essa, e acho que o Zion Williamson e o staff dele está gerenciando muito mal. Agora, você ficaria feliz do Zion ano que vem no New York? Porque eu ouvi isso, hein, velho? Eu ouvi que ele não... Então, pois é, eu ouvi que ele não quer jogar no Pelicans. Inclusive, saiu uma notícia que ele estaria fora da temporada. E aí ele posta um vídeo no Instagram dele, jogando a bola na tabela, enterrando de um jeito que você fala assim, esse cara não está machucado, não tem como esse cara tá machucado. Tem alguma coisa acontecendo aí. Tem caroço nesse angu, como nós dizemos lá na Moca. Exatamente. Mas é um jogador fora de série, né? Mais de 28 pontos na temporada passada. Agora, é o que você falou, o físico dele diz muito, né, Vê? Ele não é um cara claramente que se cuida. Se ele estivesse se cuidando, a gente teria pelo menos no visual, teria essa resposta. Uhum. Eu estou contigo. Ele estava na minha lista aqui, no meu jardim, ele estava. Agora, eu não escolhi ele, não. Quase peguei ele. Eu posso ir com o meu nome, não? Pode. Então, Lara, eu fiquei entre o Zion, o AD, e aí eu explicaria, mas não vou explicar porque eu não vou dar o nome dele, o Ben Simmons e o Porzingis. E eu botei o Porzingis, porque o Porzingis, o EV conhece bem, jogador do New York, ele aparece no NBA com uma aposta muito grande, né? Um jogador alto, habilidoso, mete bola de fora, o Phil Jackson, né? Bancando ele ali, peitando o Carmelo, uma situação meio de, não, acredita que esse cara vai virar. Ele vai para o Dallas, o Dallas ele não se entende tão bem com o Doncic, com o Luka Doncic. O Jason Kidd faz questão de, no início da temporada, ir até o Porzingis e dizer que ele vai ser um cara importante, que ele vai ter mais bola, e o cara não consegue jogar. Hoje ele está no Washington e a gente meio que esqueceu que o Porzingis está na liga, né? Pelo menos, assim, pela expectativa que ele criou quando ele entrou na liga, para o que ele está jogando hoje, eu acho que é uma inconsistência muito grande, e por isso ele é o meu planta da vez. Mas poderia ter colocado outro também. Estava no meu jardim também, viu? É uma planta grande, eu falei, não vou carregar esse vaso, deixa ele para lá. Entendeu? Vaso pesado. Vaso pesado, estava no meu jardim também, viu? Porzingis é a nossa Bruna. A gente até esquece que está lá. Exatamente. Melhores momentos da Bruna, né? Do Porzingis de Braço. Um frame, uma foto e pronto. Tá bom. Um segundo. Bom, antes planta do que isso, né? E aí, para fechar o nosso primeiro jogo da Discord aqui. Marcelinho vai primeiro. Eu vou com o Westbrook. Eu acho que, no meu olhar, o Westbrook. Bingo! Começamos junto, terminamos junto, viu? Tá vendo? É isso aí. Entrosamento, isso aí. Entrosamento, amigo. Eu acho que ele tem que estar, sim, entre os 76 melhores jogadores da liga, pelo que ele representa, pelo que ele já jogou, mais de 190, 194 triplos duplos na carreira, líder da NBA. Só que quando ele vai para o Lakers, eu acho que faltou um pouco, talvez, de humildade para ele entender aonde ele estava chegando e o que ele teria que fazer para esse Lakers ser um pouco mais forte, ou pelo menos ter chance de brigar. Eu acho que ele simplesmente tentou jogar o jogo dele, não deu certo, claramente não deu certo. O Frank Vogel chegou a colocar ele de reserva nos momentos decisivos de algumas partidas. Ele só começou a jogar melhor, ou só jogou melhor, quando o LeBron James ficou de fora. Foram mais de 20 jogos. Então, ele não é um mau jogador, não é um jogador ruim, mas eu acho que ele é um jogador que tem muitas limitações para ser o principal jogador de uma franquia e não soube ser, nesse ano,
um jogador coadjuvante que pudesse ajudar a equipe. Então, por isso, para mim, é antes planta do que isso para o Westbrook. A minha também é o Westbrook. Antes de eu só completar sobre ele, temos breaking news aqui. Eu sei que a central do GE gosta de uma breaking news, né? A notícia que estava sendo aguardada agora foi confirmada oficialmente. Frank Vogel não é mais o técnico do Los Angeles Lakers. O anúncio acaba de ser feito. Frank Vogel não é mais o técnico do Los Angeles Lakers. Já estava todo mundo esperando, né, que ele fosse ser convidado a se retirar. Mas o anúncio acaba de sair lá em Los Angeles. Então os Lakers vão até... Estão falando de Nick Nurse. Já pensou? Excelente técnico. Vamos ver se ele topa o rolê, né? Mas é espetacular. Mas aí é o anúncio oficial, então, aqui em primeira mão para você na Central. Ao vivaço aqui na Central. Ao vivaço, 3:08. Bota exclusivo, minha filha, dá trabalho para fazer. Frank Vogel não é mais o técnico dos Lakers. O Westbrook é assim: 33 anos de idade e um jogador que normalmente monopoliza a bola, monopoliza as posses ofensivamente. E depende muito da explosão física. Assim, o cara é uma explosão pura. Com 33 anos, fica mais difícil. Só que ele continua... o jeito que ele sabe jogar é esse. E aí não vira. E aí você traz um cara desse, você cria uma expectativa de que o time vai andar por conta dele, e aí o time não anda, o time... Você também não... Se você deixa um cara desse sem jogar, como é que fica, entendeu? O time se atrapalha, porque, como é que você tem o Westbrook no elenco e não anda? Enfim, os Lakers tomaram algumas decisões bem questionáveis aí ao longo do ano. A gente até comentou na última transmissão que fizemos juntos, né, Marcelinho? Isso. Dessa ideia de jogadores que estão na reta final de carreira e não conseguiram títulos, que aí tentaram apelar ali para ver se nos Lakers rolava, né? No caso do Carmelo Anthony também, como os próprios Lakers já viveram no passado com Karl Malone e tudo mais. Gary Payton. Então, assim, era melhor não ter tido essa dor de cabeça. Por isso que antes planta do que isso, entendeu? Porque se o Westbrook não tivesse lá, não teria essa fumaça toda de ficar falando. Agora, como ele tá lá, o estilo de jogo do cara e tudo mais, você tem que ficar falando. Então, por isso que é antes planta do que isso aí. E essa é uma crítica, né, Vê, que a gente faz ao jogo dele, mas faz a quem montou o time também, né? É uma indireta para quem montou o time, porque claramente não ia dar certo o Westbrook e o LeBron. São dois caras que ficam muito com a bola, né? Então, a gente viu agora o resultado. Eu lembro quando a notícia saiu, da gente no grupo, a gente tem um grupo de WhatsApp do pessoal da NBA, do Sport TV, a gente tipo, cara, como assim? O que vai acontecer? Sério que os caras fizeram isso, entendeu? E aí, enfim. Bom, temos aí um panorama, né? O MVP, o antes planta que isso, não tivemos discórdia. Mas nas outras opções, tivemos uma discórdia saudável, nada muito grave, assim. Gente nada que fosse assim, absurdo. Da gente que estaria no nosso... Se fosse, de repente, se tivesse dois votos para cada um, provavelmente seriam... Exatamente. Daí, né? Provavelmente ficaria igual, mas...